Olá, eu sou Natácia Fontes Dantas e vou apresentar um pouco sobre o trabalho intitulado Influência da substituição do óxido de potássio por óxido de estrôncio nas propriedades estruturais, térmicas e espectroscópicas do sistema vítreo à base desses três componentes. Dentre as diversas classes de materiais existentes, os vidros recebem grande destaque devido à sua diversa aplicabilidade, dentre as quais a gente pode citar artigos de decoração, artigos domésticos e também a possibilidade de aplicar esses materiais em dispositivos tecnológicos. Um dos principais fatores de diferenciação entre os vidros cotidianos e os vidros para aplicações tecnológicas é a sua composição. Quanto à classe de sistemas vítreos, os vidros boratos têm se destacado por sua alta transparência e estabilidade térmica, além da facilidade de produção e baixo custo, principalmente comparado aos vidros silicatos. Porém, os vidros boratos puros são também conhecidos por sua baixa estabilidade química e alta afinidade com a água, o que acaba limitando a aplicabilidade desses materiais. Algumas opções existem e podem ser utilizadas para contornar essa questão. A gente pode citar, por exemplo, a combinação do óxido de boro com outros formadores, produzindo assim vidros borofosfatos, boroteluretos, borosilicatos, por exemplo, ou também a adição de componentes modificadores à composição do vidro. E aí a gente pode citar a adição de óxidos alcalinos e alcalinos terrosos, por exemplo. Neste trabalho foram adicionados o óxido de potássio e o óxido de estrôncio em diferentes proporções, a fim de investigar como as mudanças na composição influenciam nas propriedades estruturais, térmicas e espectroscópicas desses materiais. Quanto aos métodos de preparação e aos materiais utilizados, todos os vidros foram sintetizados na unidade de preparação e caracterização de materiais, aqui da UFMA, e os vidros foram produzidos pelo tradicional método de fusão e resfriamento. A partir de então, as amostras são levadas para corte em fatias e polimento nas duas faces, e então são levadas para caracterização. Esses materiais foram caracterizados por difração de raio-x, densidade volumétrica e volume molar, espectroscopia no infravermelho por transformador de Fourier, análise térmica diferencial, coeficiente de expansão térmica e coeficiente de absorção óptica. Passando agora para a tabela 1, que mostra o código dos vidros da série BSK e seus respectivos componentes em porcento mol e porcento peso. E é possível observar que à medida que a concentração de óxido de potássio diminui, a concentração de óxido de estrôncio aumenta na mesma proporção. Passando agora para as técnicas de caracterização, a figura 3 mostra os difratogramas dos vidros da série BSK, e é possível observar que os difratogramas confirmam o caráter amorfo dessas amostras e que não houve uma variação significativa nesses difratogramas à medida que a gente muda a composição desse sistema. Já quanto à densidade e volume molar, é possível observar um aumento nos valores de densidade desses vidros, e esse aumento pode estar relacionado à diferença na massa molar entre desses componentes, né? A massa molar do óxido de estrôncio é maior que a do óxido de potássio, e isso pode justificar esse aumento na densidade. Já quanto ao volume molar, é possível observar uma diminuição dos valores desse volume molar, aproximadamente 15%, e essa diminuição pode estar associada a dois fatores, tanto ao volume atômico, uma vez que o volume do átomo de estrôncio é menor que do átomo de potássio, e também pode estar associada a possível compactação de rede promovida pela conversão de unidades BO3 em BO4, que é promovida por essa substituição. E a figura 5 mostra os espectros de FTIR das três amostras. É possível observar três regiões bem divididas, e a gente associa a região 1, situada entre 600 e 770 centímetros a menos 1, e essas vibrações são atribuídas a vibrações do tipo bending, de ligações BOB e unidades BO3. Já a região 2, que está aí entre 770 e 1.200 centímetros a menos 1, está relacionada a vibrações do tipo stretching em unidades de boratos tetraédricos, BO4. Já a terceira região, aí entre 1.200 e 1.600, é atribuída a vibrações do tipo stretching em unidades de boros triangulares. A partir dos dados de FTIR, foi possível calcular o valor de N4, que é um dado que nos ajuda a investigar a razão entre essas unidades estruturais BO3 e BO4 a partir da área das bandas atribuídas a cada uma dessas unidades. Esse valor de N4 foi calculado a partir da equação mostrada no slide, e é possível observar que houve um aumento nos valores de N4 à medida que nós substituímos o óxido de potássio pelo de estrôncio. Os valores de N4 nos mostram, então, que a substituição do óxido de potássio pelo óxido de estrôncio promove a conversão de unidades trigonais em unidades tetragonais. Passando agora para as análises térmicas, a figura 7 mostra os termogramas dos vidros da série BSK, e a partir desses termogramas foi possível identificar as temperaturas de transição vítrea, temperaturas de início de cristalização, TX, a estabilidade térmica, que é TX-TG, e a temperatura de difusão desses materiais. E é possível observar que houve um aumento na temperatura de transição vítrea, TG, e também na temperatura de início de cristalização. Esse aumento está associada à substituição do óxido de potássio pelo de estrôncio, uma vez que essa substituição tornou a rede mais compacta e com ligações mais estáveis, como indicado pelo aumento nessas temperaturas. A partir desses valores de temperatura, foi possível ainda calcular o parâmetro de Ruby, que indica a estabilidade do vidro contra a cristalização. Os valores de parâmetro de Ruby calculados foram 0,52, 0,64 e 0,80 para as amostras 10, 20 e 30% de estrôncio. Vale ainda salientar que vidros com um parâmetro de Ruby acima de 0,4 são considerados estáveis. Nós podemos afirmar, então, que todos os vidros produzidos são considerados estáveis e possuem uma boa capacidade de formação vítrea. Já a figura 8 mostra o coeficiente de expansão térmica dos vidros BSK. Essa caracterização é muito importante, uma vez que nos permite investigar o comportamento de expansão dos vidros produzidos em função do aumento da temperatura. E é possível observar que houve uma redução de aproximadamente 20% da amostra 10% para a amostra 30%, e esse resultado concorda com os resultados anteriores, uma vez que quanto maior o grau de compactação da rede e quanto mais estáveis as ligações intermoleculares, menor é a expansão do material em função do aumento da temperatura. Já a figura 9 mostra os espectros de coeficiente de absorção ótica dos vidros BSK, e é possível observar nesses espectros a presença de uma intensa banda em aproximadamente 2.700 nanômetros, que está associada a modos de estiramento de grupos OH, e a presença dessa banda tem relação direta com o método de síntese do material. E uma vez que esses materiais foram produzidos em formas AA, então é muito comum ver a presença dessa banda nos espectros de coeficiente de absorção. É possível observar ainda que há uma diminuição do coeficiente de absorção, ou seja, um aumento da transmitância em função da mudança na composição desses materiais, e é possível observar ainda que as amostras, e principalmente a amostra 30% de estrôncio, é considerada adequada para a inserção de íons ativadores de propriedades óticas, como íons de elementos terras raros e de metais de transição, por exemplo. Pode-se concluir, então, que o caráter amorfo dos materiais produzidos foram confirmados pelos dados de DRX, e os dados de densidade de volume molar indicaram uma maior compactação na rede vítrea, que foi, portanto, confirmado pelos resultados de FTIR, uma vez que o cálculo de N4 indicou a conversão de unidades BO3 e BO4 com a substituição do óxido de potássio pelo de estrôncio.
Os resultados obtidos a partir das análises térmicas concordam com os dados de densidade, volume molar e FTIR, indicando uma rede mais compacta e com ligações intermoleculares mais fortes à medida que o óxido de potássio é substituído pelo óxido de estrôncio. Os resultados de coeficiente de absorção indicam um aumento na transmitância para as amostras com maiores concentrações de estrôncio, e os resultados obtidos indicam que os vidros BSK, especialmente o vidro 30 estrôncio, são bons candidatos à hospedagem de agentes dopantes para diversas aplicações na área da ótica e da fotônica. Quanto às perspectivas, espera-se combinar análises experimentais com análises teóricas por meio de estudos de dinâmica molecular, a fim de melhor compreender as modificações estruturais promovidas pela mudança na composição e também escolher uma das amostras produzidas para a dopagem com íons terras raras para possível aplicação no desenvolvimento de dispositivos ópticos e fotônicos. Gostaríamos de agradecer às agências de fomento CAPES, CNPq e FAPEMA, aos laboratórios LEOF, LDRX e LAT de análises térmicas e também ao PPGCM e à